Se tem uma dúvida recorrente que eu recebo aqui é sobre a queda de cabelo. Sim, as pessoas começam a fazer uso dos medicamentos análogos de GLP-1, como a semaglutida ou a tirzepatida, e aí muitos relatam a queda de cabelo. E vem junto uma preocupação: será que é o remédio? Será que é o emagrecimento? Como que eu posso parar essa queda? Como que eu posso reverter essa queda? Será que dá para prevenir a queda de cabelo? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu já senti na pele o drama que é ver o seu cabelo indo embora em tufos. Então vamos conversar sobre isso? Oi, 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 eu sou a Gi Betim, sou jornalista, comunicóloga e aqui nesse canal eu já conto meu mais de um ano de processo de emagrecimento com os análogos de GLP-1 e sim, eu também já sofri com a queda de cabelo. Hoje ainda sinto que tem cabelo indo embora todo dia, mas não mais daquele jeito desesperado, tipo, mechas e mechas acumulando no ralo a hora que eu ia pro banho. Mas essa história da minha história já tem aqui contada em outros vídeos. Então vamos focar hoje nessa conversa sobre o que os estudos realmente mostram. E teve um estudo recente, agora de julho, um grande estudo, comparando os análogos de GLP-1 a outras classes de medicamentos para diabetes, para entender se tem realmente um aumento de chance de queda de cabelo com os análogos de GLP-1. E aí depois a gente vai falar sobre prevenção, sobre quais os exames que você pode pedir para o seu médico para entender o que que você tem que suplementar. Então, vamos lá, que até o final desse vídeo eu tenho certeza que vai ter bastante informação útil para você. Mas antes de mais nada, deixa eu te falar que eu não sou médica, eu sou jornalista, comunicóloga, e nesse vídeo o que eu venho fazer é trazer informação para você, uma leitura mais analítica de um estudo, trazer algumas sugestões aqui para que você possa conversar com o seu médico e então saber quais exames você pode pedir, o que que você, como você pode ir para uma consulta médica mais preparado para falar com ele, tá bom? De forma alguma, o que eu vou falar aqui substitui uma consulta médica ou é indicação de medicamento. Então vamos começar falando sobre essa queda de cabelo. Primeira coisa que a gente tem que a gente primeira coisa para a gente entender é que essa queda de cabelo que vem junto, vem acompanhada do tratamento com os análogos de GLP-1, ela é chamada de unmasking, ou em português ficaria com o desmascaramento. A ideia é que muita gente já tinha uma predisposição genética ou hormonal para esse afinamento do cabelo ou para essa queda, chamada de alopecia androgenética. Então, você já tem essa predisposição dentro de você. Só que é como se ela estivesse ali adormecida, dormindo, né? E com a entrada do medicamento, com o emagrecimento muito rápido, isso é um gatilho para acordar essa alopecia. Tem vários tipos de alopecia, e no caso, a androgenética é uma que não causa cicatriz, ou seja, o folículo cai, mas ele tem grandes chances de voltar a crescer. Então, ela é, na maioria dos casos, reversível. Diferente da alopecia areata, que é aquela alopecia que a gente vê que forma umas falhas grandes, uns buracos abertos assim no couro cabeludo. Você já deve ter visto muitas imagens disso na internet, porque quando a gente começa a ter queda de cabelo, a gente já começa a buscar no Google e aí aparecem fotos terríveis pra gente, para nos deixar assustados, né? Eu sei, eu também fiz isso. Mas essa é a alopecia areata. Ela é uma alopecia autoimune e não é dessa que a gente está falando. Apesar que essa, em placas, também tem grande chance de reversão. Mas não é disso que a gente está falando. Essa queda de cabelo da alopecia androgenética, ou esses episódios de eflúvio telógeno, que é isso, que é essa morte desse folículo, né, que depois ele volta a nascer, na maioria das vezes elas são reversíveis. Eles não acontecem logo que a gente começa a tomar medicamento. Então, é muito comum que a pessoa comece a tomar um medicamento e ali, depois de 3, 4, 6 meses que ela já está fazendo uso, ela começa a perceber essa queda. Foi o que aconteceu comigo na semaglutida. Os primeiros meses eu fiquei bem, e aí depois eu tive muita queda mesmo, que me fez parar o tratamento. Mas, normalmente, esse processo de queda do cabelo, ele já está acontecendo há 12, 16 semanas, que esse folículo foi se enfraquecendo e morreu, e aí até o momento que ele realmente se solta do nosso couro cabeludo. Se está caindo hoje, esse processo começou há 3 meses atrás. Então pode coincidir com um momento onde você emagreceu muito rapidamente. Naquele momento que você teve uma queda de peso maior, mais considerável no seu tratamento, e ali você então iniciou esse processo, e agora que realmente você está percebendo a queda de cabelo. Então é isso, é mais comum ser por conta do emagrecimento do que necessariamente pelo remédio.
Antes dos estudos populacionais grandes, a FDA já tinha entendido que tinha alguma coisa acontecendo, porque eles começaram a receber muitos relatos de eventos adversos com os análogos de GLP-1. Foram mais de 1.000 relatos espontâneos de quedas de cabelo associados ao GLP-1 só lá nos Estados Unidos. E isso motivou estudos maiores e mais controlados que vieram depois. Numa revisão sistemática recente, de 2026, que cruzou várias bases de dados e encontrou que os subtipos mais relatados foram o eflúvio telógeno e a alopecia androgenética. Ambos não são cicatriciais. Como eu comentei aqui, ambos são reversíveis, né? Depois disso, um estudo TriNetX de 2025, em janeiro de 2026, analisou quase 550 mil pessoas, entre adultos e adolescentes, comparando usuários de GLP-1 com grupos de controles pareados entre 2014 e 2024. E sim, o uso de GLP-1 foi associado a um risco significativamente maior de queda de cabelo sem cicatriz. Mas foi num estudo mais recente e robusto, o BMG de julho de 2026, da Universidade da Pensilvânia, que então a gente conseguiu fazer uma avaliação mais controlada. Nesse estudo, ele comparou pessoas com diabetes tipo 2 que começaram o GLP-1 versus quem começou com outras medicações, como o inibidor de SGLT2 ou o DPP-4. São outras duas classes de remédios para diabetes, para entender se os análogos de GLP-1 têm uma maior queda de cabelo do que outros remédios para diabetes. Só assim a gente sabe se realmente é um medicamento que está causando ou não, né? A gente precisa comparar com medicamentos parecidos, que tenham a mesma função. E aí foram mais de 10 mil pessoas, 12 mil pessoas em um grupo, 11.964 pessoas no outro grupo, e sim, teve muita diferença. Para vocês terem uma ideia, em um dos grupos, ele apresentou 37% a mais de risco de queda, né, versus os inibidores do grupo SGLT2. E no outro grupo, esse risco de queda foi de 68% a mais, comparado com os inibidores de DPP-4. Mas esses números podem nos assustar, porque sim, os análogos de GLP-1 têm muito mais risco de queda de cabelo do que outros medicamentos para controle de diabetes. Mas esse risco ele é relativamente baixo. Na verdade, são 6 a 7 casos para cada 1.000 pessoas no ano. Então, o risco absoluto mesmo continua baixo. E aí eu fui uma dessas sortudas e pelo jeito vocês também, né? E é interessante a gente pensar que por que que esse medicamento causa mais queda de cabelo? Porque esses medicamentos causam mais emagrecimento. A gente inicia o tratamento, começa esse emagrecimento muito rapidamente, e aí 12 a 16 semanas depois tende a vir essa queda de cabelo para quem tem aquela predisposição genética e que vai ter isso desmascarado, né? Vai ter esse gatilho e vai acordar essa alopecia androgenética ou vai causar o eflúvio telógeno, né? Então, o ciclo do fio, ele tem um atraso natural mesmo, né? Então, por isso que quando a gente percebe que está caindo aqui, ele já começou a acontecer há semanas e semanas atrás. E várias fontes clínicas, dados de vários estudos, indicam que a taxa de queda de cabelo é um pouco maior para tirzepatida. Cerca de 4 a 6% das pessoas podem ter a queda de cabelo com o uso da tirzepatida. Já com a semaglutida, essa faixa é na casa de 3%, porque a tirzepatida tende a ter um emagrecimento mais rápido, o que levanta realmente aquela hipótese que a gente fala aqui da velocidade versus a intensidade de peso, né? Então, não é necessariamente a molécula em si, né? Não é o fator mais determinante para isso, é realmente o processo todo. Eu estou aqui falando da alopecia androgenética e do eflúvio telógeno, colocando as duas coisas no mesmo balaio, mas eu preciso fazer aqui um apontamento que não é necessariamente assim. A alopecia androgenética é aquilo que a gente conversou, que ela já tem uma predisposição genética e hormonal, e que pode ser um gatilho. Agora, o eflúvio telógeno, ele é um tipo de queda difusa, ou seja, não formam as placas, não cicatricial, que significa que aquele folículo que morre, ele não vai formar uma cicatriz, ele vai voltar a nascer. E acontece quando um maior número de fios entra prematuramente na fase de repouso do ciclo, que se chama fase telógena. E aí eles caem juntos depois de meses. Quais são os fatores de risco mais comuns aí para o eflúvio telógeno? Perda de peso rápida e significativa,
restrição calórica, mudança abrupta do padrão alimentar, deficiências nutricionais, como proteína, ferro, zinco, vitamina D, ou qualquer choque metabólico ou fisiológico do corpo, né? Como um emagrecimento muito rápido. Então, aqui tem um ponto muito importante para a gente entender. Esses são os dois tipos de queda de cabelo mais comumente encontrados nesses estudos e que a gente precisa ficar atento, porque dá sim para a gente trabalhar na prevenção. E aí a gente traz aquela palavrinha de sempre, que é sim. Vamos de novo bater na proteína. O fio de cabelo ele é quase que inteiramente feito de queratina, e a queratina é um tipo de proteína. Então, meu querido, minha querida, se você não está priorizando a proteína, não está conseguindo se alimentar com a quantidade de proteína que você precisa durante a dieta, tem grandes chances dos seus fios de cabelo sentirem isso. Começa a faltar proteína, e aí esse também pode ser um dos fatores para ocasionar essa queda de cabelo. Qual é a recomendação para proteína? Muita gente me pergunta isso também. Não sou nutricionista, mas o que as fontes clínicas falam? De 1,2 a 1,6 gramas por quilo. Então, se você pesa 100 quilos, você vai precisar consumir cerca de 120 a 160 gramas de proteína. Isso não significa que um peito de frango de 160 gramas vai bater sua proteína, porque proteína é só uma parte daquele alimento. Então é importante acompanhamento nutricional, para que a sua alimentação não seja mais um fator de risco para queda de cabelo, e assim consiga bater proteína e prevenir essa queda. Tá, mas só bater proteína é suficiente? Não necessariamente. É importante você falar com seu médico e providenciar alguns exames. Alguns exames interessantes para você avaliar a ferritina, que é a sua reserva de ferro, não só a hemoglobina, porque é mais comum pedir hemoglobina, mas a ferritina também é importante. A ferritina abaixo de 30 já é associada à queda de cabelo, mesmo que a sua hemoglobina esteja normal. Checar os valores de zinco, afinal de contas, é uma deficiência muito comum em dietas com restrições calóricas. Vitamina D, gente, deficiência comum na população em geral, não é só para gente que faz dieta, não. Dificilmente a gente encontra alguém hoje em dia que está com vitamina D ali num bom nível. E óbvio que pode ter agravado mais ainda com a nossa dieta, né? Que vamos combinar, às vezes é difícil manter mesmo a dieta equilibrada se a gente não tem fome, tem saciedade, né? Outro exame importante de ser feito é a B12. O GLP-1 pode reduzir a absorção de B12 em alguns casos. Então é comum a gente encontrar relatos do tipo, olha, eu tomo um multivitamínico e que ali ele tem 100% do B12, 100% do ferro, 100% da vitamina D, mas 100% desses multivitamínicos normalmente são as bases, é um nível piso da referência. Então, se você tem que estar em 200, aquele multivitamínico vai te dar 200. Só que com o análogo de GLP-1 pode ser mais difícil absorver. E para alguns casos, o valor de referência não é suficiente. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade na absorção de ferro. Então, mesmo suplementando ferro, eu tomo multivitamínico, eu faço suplementação de ferro e toda vez que eu vou fazer os exames, o meu ferro, minha ferritina está lá embaixo. Mas é por isso mesmo que é importante fazer os exames, para a gente entender e ir ajustando as doses. Então, não basta tomar um bom multivitamínico. Pode ser sim que algumas das suas vitaminas estejam abaixo dos valores de referência, mesmo tomando whey, mesmo tomando multivitamínico. Por isso que é importante a gente estar sempre amparado por uma equipe multidisciplinar. Um médico que te acompanhe nos seus exames laboratoriais, um nutricionista que possa reorganizar a sua nutrição, né, te ajudar a bater macros e micronutrientes. Tudo isso também é importante até para queda de cabelo. Não vou nem entrar no mérito de ganho de massa, preservação de massa magra, porque aqui já falo disso no canal há muito tempo. Mas a gente entende que no final tudo colabora, inclusive para manter o nosso cabelo firme e forte aqui, né? E aí, entrando nas perguntas que eu recebo muito, as pessoas me falam: e se eu tomar biotina, será que resolve? E a biotina ficou realmente muito comum, né, nas prateleiras das farmácias por aí, esses multivitamínicos com adicional de biotina. O que os estudos nos mostram? Que a biotina só ajuda se de fato houver uma deficiência real, mas que ela é rara.
Uma das coisas importantes para ficar atento é que a biotina pode alterar os resultados de exames de tireoide. Sua médica te pediu exames de tireoide, exames tipo TSH, T3, T4, ou até de troponina, que é um marcador cardíaco. Esses exames, se você estiver tomando esses multivitamínicos com biotina, você precisa parar a suplementação pelo menos 72 horas antes, porque ele pode dar alguma alteração no resultado dos exames. E o danado do minoxidil. Minoxidil de uso tópico ali, passar um creminho e shampoo e sabe Deus quantas versões do minoxidil temos hoje. Ele resolve a minha queda de cabelo? Não é que ele resolve, ele é tratado pelos dermatologistas como um acelerador de recrescimento. Então esse fio caiu e ele vai ajudar a crescer mais rapidamente. Mas é importante a gente ressaltar que o eflúvio telógeno ele tende a se resolver sozinho quando o seu corpo se estabiliza. Então, o minoxidil ele é mais um acelerador do que ele vai realmente fazer com que pare de cair o cabelo. E é importante também que, se você optar por usar o minoxidil, você entenda as recomendações, porque ele é altamente prejudicial, porque ele pode. Eu não conheço muita coisa dele, mas eu já vi algumas recomendações para que quem tem pet e criança pequena tem ali umas restrições quanto a isso, tá? Então confere certinho. Não sai usando nenhum tipo de produto sem entender exatamente qual é a prescrição dele e quais são os colaterais, tá bom? Isso para todos os medicamentos. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de automedicação que é bem problemática. Leva essa conversa para o seu médico, leva essa conversa para sua médica. Quando procurar uma avaliação dermatológica, será que eu devo procurar um dermatologista? Quando é que você deve procurar um dermatologista? Quando você tiver aquela queda de cabelo em placas, porque pode ser outro tipo de alopécia, então precisa assim de um outro cuidado. Quando você tiver coceira, dor, lesão no couro cabeludo, isso também não tem a ver com a medicação. Quando essa queda já dura mais de 9 meses, também não é comum, não é para durar tanto tempo assim. Então, se ela persistir, procure sim um dermatologista. Quando essa perda de peso não é intencional, então, assim, você não está usando uma medicação, os análogos de GLP-1, você entrou nesse vídeo porque você está tendo queda de cabelo, mas você não usa os análogos de GLP-1 e você emagreceu demais, talvez faça sentido sim você procurar não só um dermatologista, mas também um médico para entender o que é que está acontecendo. E além disso, se você está tendo, além da queda de cabelo, fadiga, hematomas inexplicáveis, está aparecendo manchas roxas, aquelas manchas de batidas pelo seu corpo, isso pode indicar uma anemia por deficiência de ferro, e aí você vai precisar de acompanhamento médico, não só suplementar. E eu tenho certeza que as próximas perguntas são: e aqueles sérums coreanos? Faz sentido comprar aquilo? E o peptídeo, não sei o que, não sei, não sei nem quais são as siglas dos peptídeos, eu estou muito por fora ainda de peptídeo. E os peptídeos? Porque tem peptídeo que fala que é da queda de cabelo. Vamos lá. A gente já entendeu que essa queda de cabelo ela está mais relacionada com o momento que a gente está vivendo no emagrecimento e com possíveis déficits de vitaminas e ferro e tudo mais. Então, esses produtos, né, sérum disso, sérum daquilo, shampoo, eles podem ajudar, assim, de alguma forma, ao recrescimento mais acelerado, a manter o seu couro cabeludo mais saudável e com isso facilitar com esse fio de cabelo cresça forte, mas eles não vão necessariamente interromper a queda. A questão dos peptídeos, ele precisa ser olhado um a um. Tem muito peptídeo sendo vendido aí que as pessoas não sabem o que estão comprando, não sabem o que estão aplicando, simplesmente confiam no menu de peptídeo e saem tomando. Então é importante que você converse com seu médico. Peptídeo tem protocolos diferentes, tem sim alguns peptídeos que já foram aprovados pelo FDA. A gente não tem isso sendo produzido aqui no Brasil ainda comercialmente. Possivelmente em breve teremos, mas se você está considerando importar, comprar no Paraguai, enfim, trazer de algum lugar aí esse peptídeo, vale a pena você estudar um pouquinho mais sobre esse tipo de peptídeo que você está querendo trazer. Ficou um pouquinho mais tranquilo agora de saber que seu cabelo vai crescer novamente, que dá para segurar essa queda de cabelo fazendo prevenção, batendo proteína e cuidando ali dos seus indicadores, das vitaminas, ferro, como é que tá a ferritina, como que tá B12, zinco, vitamina D.
Faz acompanhamento médico, pede os exames laboratoriais, se precisar suplementar, faça a suplementação. E eu tenho certeza que em breve você vai estar assim que nem eu, olha a quantidade de baby hair, todo cheio de cabelinho novo, crescendo novamente, porque a queda de cabelo ficou para trás. Mas eu faço suplementação, faço acompanhamento médico, a gente confere ali de 3 em 3 meses como é que estão todos os meus exames, e aí ajusta as doses de suplementação, e assim a gente vai levando. Por quê? O processo de emagrecimento acontece muito melhor quando você faz com acompanhamento médico, acompanhamento nutricional e até mesmo acompanhamento psicológico. Emagrecer e manter a saúde e manter os seus cabelos fortes e saudáveis também exige um pouquinho a mais de cuidado da gente do que só a aplicação semanal de tirzepatida ou de semaglutida. Mas não é tão difícil e juntos fica mais fácil, mais divertido esse processo todo. Então, se fez sentido para você, se essa conversa te trouxe alguma luz, algum insight, quero te pedir para deixar seu like antes de sair. Comenta aqui se você também já sofreu com queda de cabelo, como é que você está revertendo isso, como é que você está passando por esse momento e vamos juntos. E se fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, quer continuar participando dessa comunidade, tem a possibilidade também de se tornar membro. Na home do canal tem um botão Seja Membro. Você pode clicar lá e por R$ 7,99 por mês você participa dessa comunidade, tem acesso a outros conteúdos, tem acesso a todos os vídeos que eu gravo aqui sem interrupção de anúncios e também de uma live quinzenal que acontece às segundas-feiras, onde eu falo sobre assuntos que vocês desejam, nas pautas que vocês me trazem, respondo dúvida, eu fico online exclusiva para os membros para dar atenção e responder todas as perguntas que vocês me mandam. Então, se fez sentido para você, vou ficar feliz em te ver na nossa área de membros numa próxima live de membros. Espero que você tenha uma jornada de emagrecimento com ótimos resultados e a gente se vê por aqui toda semana com muito conteúdo e informação sobre esse universo dos análogos de GLP-1. Tamo juntos. Até a próxima. Obrigada pela sua companhia.